Boa noite, queria agradecer o convite da Solange, do Vida Brasil, para estar aqui. É um prazer colaborar mais uma vez com o Vida Brasil e ter a oportunidade de estar aqui na mesa conversando com a CRAN. Acho que, como Tete disse, já conheço algumas coisas do trabalho da CRAN, não todos, alguns desses trabalhos eu vi pela primeira vez nessa exposição. Acho que já tivemos, uns 2 anos atrás, a oportunidade de estar também numa mesa, uma conversa aqui no Vida Brasil. Então vou tentar fazer alguns comentários sobre alguns dos trabalhos que estão aqui nessa exposição, levantar algumas questões e, com isso, estabelecer uma conversa com a CRAN. Eu preparei algumas questões, sou um pouco aplicado demais, assim, eu levo a sério assim, os convites e gosto sempre de trazer alguma coisa um pouco mais refletida para a gente poder conversar. Não necessariamente melhor do que se fosse algo improvisado, mas enfim, é como eu me sinto mais confortável. Então vou ler algumas coisas que eu preparei e a partir daí a gente vai conversando. Bom, então eu queria começar com algo que não é somente um protocolo, não é somente uma palavra de ordem, mas algo que está, a meu ver, relacionado com o trabalho de CRAN. Eu queria começar dizendo fora Temer. E digo fora Temer para além do seu contexto imediato local, embora obviamente incluindo esse contexto. Eu digo fora Temer também como desejo de expulsar de nossas vidas ideias e práticas regressivas. Ideias e práticas que nos deprimem, que querem nos conformar a determinados padrões, que querem nos disciplinar, que querem nos regular, que querem nos tornar ignorantes de nós mesmos e ignorantes do mundo que nos cerca. Ideias e práticas que discriminam, que agredem minorias, que querem reafirmar antigos privilégios. E se invoca essa palavra de ordem para começar essa conversa sobre o trabalho de CRAN, eu acho que nem sempre devemos ter medo de palavras de ordem, é porque eu acho que esses vídeos e videoinstalações que vemos aqui reunidas são trabalhos de combate, são trabalhos de luta, são trabalhos de insurgência contra ideias e práticas regressivas. Evidentemente que não quero com isso dizer que esses trabalhos são meros instrumentos para divulgar ideias e práticas progressistas. Eles são delicados e inteligentes demais para isso. Mas a despeito de toda a delicadeza que esses trabalhos exibem, ou talvez por causa dessa delicadeza, eles são potentes enunciados políticos, especialmente no Líbano, país de origem do artista, especialmente no Brasil, o país da maior parte de nós que estamos aqui presentes, e especialmente em quaisquer lugares do mundo que estejam experimentando situações de ataque menos ou mais explícitos à potência que existe nas vidas das pessoas que vivem ali. Os trabalhos de CRAN são trabalhos de resistência. E quando falo em resistência à naturalização do fato de que somente um limitado conjunto de questões, de grupos sociais e de entendimentos sobre o mundo possui visibilidade e legitimidade num dado lugar e num dado momento, seja no Líbano, no Brasil ou em qualquer outro canto, seja no passado ou seja agora. Resistência, portanto, à ideia de que as representações hegemônicas do mundo não podem ser questionadas ou alteradas. Resistência à ideia de que essas representações sejam naturais. Nesse sentido, não falo de resistência como um gesto passivo frente a uma força que nos acua, mas, paradoxalmente, falo de resistência como uma postura ativa de transformação. E fazer arte pode ser um ato de resistência. Na verdade, há quem chega a dizer que somente o ato de fazer arte por si já é um ato de resistência nesse mundo que a gente vive. Eu não chegaria tanto, pois há muita arte que é feita justamente para satisfazer os valores hegemônicos do mundo que a gente vive, inclusive os valores patrimoniais.
mas existe sim uma produção artística que se dedica a pôr em xeque, a desafiar, a desrespeitar, a fraturar esses valores hegemônicos, que se dedica a refazer, sempre de um modo mais inclusivo, aquele conjunto de imagens e de gestos que são partilhados num determinado lugar, num determinado tempo. E a CRAN, a meu ver, se inclui nesse conjunto de artistas que se dedicam a desafiar, a desrespeitar e a fraturar os consensos que excluem, os consensos que oprimem e que muitas vezes matam quem é diferente, quem não se adequa a normas, quem resiste a ser disciplinado, quem resiste a ser regulado. Eu não sei se a CRAN concorda comigo, mas talvez isso nem importe muito, porque é assim que o trabalho dele me afeta. E se ele fazer isso comigo, ele já se colocou a meu lado nessa vontade de resistir. Ele me fortalece, de alguma maneira. Mas concorde ou ele não comigo, é nessa chave de entendimento do trabalho dele como resistência que eu gostaria de levantar algumas questões para a CRAN, inclusive para a gente poder discordar, se for o caso. E gostaria de começar falando de dois trabalhos que estão incluídos aqui na exposição e que são, ao menos na aparência, os mais intimistas ou supostamente mais distanciados da vida pública, do espaço da política, como ela é usualmente entendida. São os trabalhos Tomorrow Everything Will Be Alright, que está aqui, desse trabalho dessa sala, e o The End of Time, que é o trabalho que está naquela sala. No primeiro trabalho, no Tomorrow Everything Will Be Alright, acompanhamos uma troca de mensagens entre duas pessoas em que se confundem formas antigas e novas de escrever e de se comunicar. Trocas em que as teclas de máquinas de escrever e teclados de smartphones misturam seus tempos. Me parece que há nesse trabalho uma certa nostalgia por algo que não existe mais, ou uma vontade de desacelerar o tempo apressado da contemporaneidade. Uma vontade de resistir à pressa, de resistir à colonização do nosso tempo livre, de resistir, porque se trata claramente de trocas de mensagens entre duas pessoas apaixonadas uma pela outra, apesar do tempo em que elas estiveram separadas. E é interessante, além disso, que em nenhum momento se vejam os personagens, somente lemos suas falas escritas. É um trabalho, portanto, que afirma o poder de sedução da escrita e o poder mobilizador do amor. Em The End of Time, por sua vez, não é mais a fala que ocupa o lugar central do trabalho, ainda que de novo tenhamos a presença de duas pessoas engajadas numa relação afetiva. Neste vídeo, é o corpo dessas pessoas que fala. Dividido em capítulos ou em vinhetas, o que vemos são situações de encontro, de embate, de desafio, de aceite, de recusa, de oferecimento, de busca, de abandono. São cenas que parecem condensar, de modo quase esquemático, situações exemplares de relações entre casais. Situações que, tomadas em conjunto, constituem um inventário de gestos íntimos e de falas implícitas de amantes. Inventário que transcende o caráter singular que qualquer relação amorosa possui. Na verdade, à medida em que são cenas que evocam situações experimentadas por nós ou por outras pessoas que conhecemos, são cenas que ganham sentido público ou geral e deixam de ser particulares. Acho, portanto, que é possível entender essas cenas como equivalentes visuais daquilo que Roland Barthes chamou de fragmentos de um discurso amoroso. Para Barthes, a enunciação de um discurso amoroso por meio da linguagem é sempre partida, ou como ele dizia, é sempre feita de cacos. Além disso, o discurso amoroso é necessariamente incompleto, já que depende de circunstâncias aleatórias e às vezes até insignificantes. É um discurso que depende menos de uma retórica e mais de uma coreografia. Coreografia que é recriada o tempo inteiro pelos amantes. O discurso amoroso para Barthes não é um discurso apaziguante, não é estruturado de forma coerente e estável. O importante é que esses glossários amorosos documentam experiências comuns a muitos e ativam, portanto,
a memória sensível de quem lê os verbetes de Barthes ou de quem vê as imagens oferecidas por Akram. Mas é claro que também não se pode abstrair o fato de que são dois homens que trocam mensagens em Tomorrow Everything Will Be Alright. E são dois homens que performam fragmentos de um discurso amoroso em The End of Time. Seria ótimo se pudéssemos já abstrair esse fato, mas não podemos. Não no Brasil e certamente não no Líbano. Tanto lá como aqui, como em tantos outros lugares, existem forças regressivas muito fortes, formais e informais, legais e ilegais, que ainda colocam um relacionamento amoroso e sexual entre dois homens ou entre duas mulheres no campo da disfunção, da normalidade, do desvio, ou seja lá como se justifica o ódio que aquele que tem o poder da fala e que tem o monopólio da violência do Estado nutre por quem é diferente dele. Por outro lado, acho interessante que não pareça haver lugar para ressentimento nesses trabalhos. Nem me parece que os personagens estejam buscando aprovação externa ou estejam preocupados com qualquer tipo de discriminação sofrida. O que eles possuem de singular é a extrema delicadeza com que o tema do amor é tratado. E é nesse sentido que eu gostaria que Akram falasse um pouco da dimensão política desses trabalhos, considerando o ambiente muitas vezes hostil, até mesmo, às vezes abertamente hostil, à manifestação de amor homossexual no mundo árabe, ou em outros lugares. E que, se achar necessário, desautorize tudo que eu disse sobre esses trabalhos até agora. Então, eu acho que já falei muito. Para começar, eu queria ouvir um pouco a Akram agora. Reading. Yeah, thank you, Moacir, for your reading of my work. It's always challenging and nurturing to hear others talk about one's work. Homosexuality is officially punished by the law in Lebanon, but it is practiced since thousands of years. And I've always tried to, I like how you portray resistance through my work as an active gesture and not a passive one, because I do agree. I mean, I never thought of myself as a minority. That's on a personal level, and this is how I can talk about homosexuality and portray it without, in other terms, ignoring any kind of law in my social and legal context. Until now, I did not have any reproach, so I don't know if that, official reproach. My works are shown in Lebanon, and one day probably someone will be offended and will claim an issue. But for me, at least, I don't want to see myself neither a victim nor as someone who has limits imposed on him. I would like to live in exactly like I think I should live, and exactly like I imagine myself living. I'm rarely addressed this question, frankly. You are very clear and precise in your question, but in Lebanon, for example, no one dares to say this to me. And I like that you are saying it, because yeah, it's true. I know what I'm doing, but I'm just imagining as if the laws don't exist. And how is this reception of those works in the They were shown in extremely specific cultural contexts. The End of Time was shown only once. So it had a single screening. The second time, when I wanted to show it at a festival, they said we would like to send this work to censorship, and I said no, forget it, just like so I withdrew from the festival. Tomorrow Everything Will Be Alright screened many times, absolutely no problem. I think this could be a man and a woman. Yeah, there's one time when one person asks the other if he has a hard-on, and he's addressed as a man. So there are ways to see that these are two men.
but it goes unnoticed in a way. I mean, the censorship doesn't have patience to see that these are two men maybe. But as long as no one is offended, they don't really also care. There's a lot of intimacy between men and that in the Arab context. It's more the intimacy between women that is less visible in the public space. Yeah, I mean, I don't know what I need to add. Okay. So in other terms, I mean, let me clarify what I do not see myself as an activist, but much of my work is about love and same-sex love. And I like the idea that I'm building brick after brick. I'm building something, and all of a sudden, one day when I'm maybe 60 or whatever, if I live until 60 or 70 or whatever 80, probably this will be like double the amount that it's now, and like nobody can ignore it. But it has very limited circulation because artists work under the radar, like I mean, outside the radar. Our work is not on TV. Our work is not in mainstream culture. Although now there are singers in Lebanon that officially say they are gay, and they are becoming part of mainstream culture. This is a new phenomenon. Okay, and if you want to, yes. Isso me leva a um outro trabalho que está aqui na exposição, que é o primeiro e último trabalho da exposição, que é o The End of Love. São várias projeções, 4 projeções, que é feito, se eu entendi bem, de apropriações de imagens da internet. The End of Love. YouTube. Então, aparentemente, são todas ligadas ao mundo árabe, ou no contexto do mundo árabe. São, como aqueles que já puderam ver o trabalho, são imagens banais que registram o cotidiano das pessoas, pessoas não identificadas e quase sempre situações de diversão ou de lazer. E nesse trabalho se misturam cenas de afeto, né, e algumas vezes de violência também, mas a despeito de sua natureza, e ao contrário dos outros 2 trabalhos que eu comentei, são cenas onde existe muito movimento de coisas. Não são cenas montadas, criadas, mas são cenas retiradas do YouTube, com muito movimento o tempo inteiro. Os corpos se movimentam, né, nas imagens. Então são cenas onde parece ser particularmente afirmada o tempo inteiro a potência de corpos em movimentos, ou seja, fazendo exercícios, dançando, né, se relacionando com outros corpos. Corpos que, dessa maneira, afetam outros corpos e são afetados por outros corpos. Então, é um trabalho que nos convida, a nós, espectadores, a ficar no centro, né, de um feixe de imagens que parece nos querer despertar de uma espécie de uma letargia física que o próprio meio onde essas imagens são publicadas, ou seja, a internet, né, muitas vezes nos coloca. Muitas vezes nos coloca nos nossos corpos ficam letárgicos, paralisados, na medida em que nós somos mais e mais tragados. Nosso tempo é mais e mais absorvido por essa tecnologia, por essa possibilidade de navegar por toda parte, mas com nossos corpos parados. E essas imagens, quando nos colocamos ali, parece que somos contaminados por essa potência de corpos. Vemos aqueles corpos dançando, se movimentando, se exercitando, e parece que nos anima nossos corpos, parece nos querer animar, nos dar vida nova, ou nos alertar sobre o que os nossos corpos são capazes de fazer. E há também, diferentemente dos outros 2 trabalhos que mencionei antes, uma ênfase muito grande no som natural, né, captado junto com as imagens. E, em particular, uma presença muito marcante da música, né? E essa questão da música é uma questão que eu gostaria que você comentasse. Por outro lado, é um trabalho sobre imagens, né, sobre o poder das imagens, né, sobre imagens que sobrevivem para além dos seus usos originais.
imagens que foram apropriadas e ganham outro significado nesse trabalho. São imagens que compõem, vistas de um modo articulado, né, vistas nesse conjunto, nessa instalação, um painel sobre um tempo e sobre uma determinada região do mundo. De algum modo, esse trabalho é um arquivo de imagens. E como todo arquivo, ele classifica, ele limita e orienta os significados do material arquivado. Isso é próprio de qualquer arquivo. Ao mesmo tempo que ele nos possibilita uma leitura de um determinado conjunto de informações, ele limita também as possibilidades de significados dessas informações. E com isso eu queria que a CRAN falasse também da importância que os arquivos têm para o seu trabalho. E para os que não sabem, a CRAN é cofundador de uma instituição chamada a Fundação da Imagem Árabe. É uma instituição que ao longo dos anos tem se dedicado a colecionar, a preservar, a editar e a distribuir imagens do mundo árabe em toda parte. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da música nos seus trabalhos, em particular nesse em que ela é muito presente, e também da importância da ideia de arquivos, para não só esse, mas para os seus trabalhos de um modo geral. Yes, very true. This piece was one of the few, Dance to the End of Love was one of the few where music had a strong entry in my work, and it continued. For example, in Beirut Exploded Views as well. These are like brother and brother, like two brother works. The archive, it's true, for a long time, since 1997, I've been working on a research related to vernacular photography, how people take pictures of themselves, or their kids, or their friends, how they constitute with them family albums, put them on a desk, put them near a bed. For a long time, throughout the history of photography, photograph functioned as objects in our lives. Digital files, when photography moved to digital, not only it became more abstract, because viewable only through devices, powered devices, like electrically powered devices, but also the idea of movement and sound came into them. It's harder nowadays to separate photography from moving images with sound, ambient sound or music. So the possibilities of capturing a scene has gone really, is much more advanced than before. I'll give you an example. You see a lot of photographs of men doing bodybuilding in the Arab world. The possibility that our technology nowadays give these people is like enormous, because they could do bodybuilding on a certain piece of music. São imagens inspiradas em fotografias de crianças. Eu que você também não conhecia esse trabalho. Esse trabalho tem origem num livro também que está ali na primeira sala, em que a CRAN seleciona imagens de crianças posando de diversas maneiras, e ele refaz essas cenas, né, com adultos, homens e mulheres adultas. Isso é uma questão que eu queria que você mencionasse. Eu sei que há uma razão óbvia, enfim, relacionada à sua vida, como um homem gay que está interessado em discutir direto ou indiretamente questões de relacionamentos amorosos, afetivos, entre homens, mas é uma questão. Eu pergunto se você já foi alguma vez questionado sobre a ausência de mulheres nos seus trabalhos. E também acho interessante pensar nesses homens e mulheres que reproduzem cenas originalmente feitas de crianças, e que algumas delas eles parecem absurdas ou ridículas ou deslocadas do seu lugar. E quando você vê os originais das crianças, não parecem nada disso, parecem muito naturais. Eu sempre gosto de pensar na infância como esse lugar, ou esse tempo de utopia, onde tudo é possível, onde tudo é permitido, onde todos os futuros podem ser imaginados.
E enquanto que na vida adulta, à medida que eles vão ficando adultos, esses futuros se reduzem, esses futuros se tornam cada vez mais limitados e, portanto, aquilo que era possível, aquilo que era imaginável, aquilo que era aceitável quando criança, se torna muitas vezes ridículo ou impossível ou inaceitável. Então, de algum modo, os corpos ficam mais regulados, domesticados. Enfim, eu queria que você comentasse um pouco essa questão. I think the end of time is almost like sex in childhood, in a way. It's like it has. When I made it, I was definitely going in the direction of going back to childhood, but without the weight of adult life. And now we are just. It's the first time I think of the connection between the end of time and another resolution, because another resolution is also about that. Is also about the moving image. The moving image that takes over a photograph. Another resolution was filmed in 1998 where you could not do with the same device photographs and moving images. Nowadays, his Canon, his Sony, whatever, does both high resolution photographs and good resolution films. And this is where photography and film in the industry of manufacturing devices have merged totally. There's no more. It's not like in the past where Bolex did the 16mm and Kodak did and there's no overlaps. Nowadays it's totally different. So when I was commenting on a link when I did another resolution, by at the same time displacing a pose from a still picture into a moving image, yet asking the subjects to stand still and not move. So there was this comment, before the comment of gender encoding, let's say, that comes with postures and photographs. I try to describe what's around me. Beirut Exploded Views is certainly Beirut, so I try to give a location. And Exploded View is a way of seeing. It's true, it brings the explosion, but it's a way of seeing, like, it's a term, it's an architectural term for representing an architectural object. An exploded view is like you open that cube and you represent it open, so it's like a blown up perspective, for example, which is not a normal, in other terms, which is not an experienceable representation. It's a representation that you see like the anatomy of a body. You see a man and you see the veins and you see, this is an exploded view of a human body. So the equivalent of this in film is something that looks like the film this is why I gave it this title. But also it has to do something very specific to the site. Because I was, for more than 5 years I wanted to make a film in this site, until I got this opportunity from the Biennial of Gwangju, under the thematic of burning down the house. That was the title of the Biennial 2 years ago. And it was mainly about the limits of modern architecture in cities and the failure of modern cities, something like that. And I decided to do the work that I've always wanted to do in that location, because this is not a construction site. It's a park, it's a site in the city that is in the downtown area that has gone through destruction and reconstruction. And it's a park or a piece of land where the city tests material. So if you are a contractor wanting to, having a contract in the downtown area, you are obliged contractually to build a one-to-one wall
a one-to-one scale wall from your building with the exact same material, with an opening and the detail of the opening, so the city approves or not. And that sample, let's call it a mock-up sample, they call it a mock-up sample land. That mock-up sample stays erected there until the building is finished. And when the building is finished and is approved and you get all your money from everything, they destroy this and replace it by something else. So this piece of land is in a way representative of the city being built. It's always and being changed as well. And it follows no logic, so that there's absolutely no care of spaces within these walls. They are not really parallel. Sometimes you find walls like this, next to it a wall like this, and if they find a space, a new contractor would build a wall like this. All of them freestanding. Each wall belongs to a different aesthetic. Each wall is made of different material. But they are all share the fact that they belong in the same city and they're all under construction. So I imagine this post-apocalypse scenario where people are asked to come and refugees in Lebanon are seeking every corner that is not inhabited and trying to inhabit it. So I imagine the scenario where people are coming into this either destroyed city or unbuilt or like under construction site and trying to make out of it a habitable space. And they have nothing with them except their smart devices. And you often see them in posters working with a device. And they are lonely and they don't talk to each other. And they only communicate to other people that are not on the same site, whether families in another country or friends in another site. So they are socially active, but not with us. They are socially active with other people outside the frame. And music takes part of it, because if you are bored, you can turn on music. And if you miss someone who's not there, you can communicate with them through that little device. And I try to work on postures that are very new in our lives. Like 10 years ago, you wouldn't find someone doing like this. You know, you would think they are crazy, but nowadays you see it on the street, or like you see on the street more than that. You see people walking and talking, and you don't know whether they're talking on the phone and you're not aware. Now we get used to it, but 10 years ago they said, "No, this is a crazy guy. I don't know what's happening." So this is changing. Communication is changing thanks to those devices, and I try to find a way to capture them into a narrative. E falando de narrativa, eu queria fazer um breve comentário sobre o filme que está aqui do lado, que também não conhecia. Mas é um filme mais antigo, mas eu não conhecia, que é o Red Chewing Gum, o Chiclete Vermelho, que, claro, também como outros filmes parece apresentar um fragmento de um discurso amoroso, né, com tentativas, falhas, oferecimentos, recusas, né. Também nele ocupa um lugar central, uma relação homoerótica. Mas aqui se destaca também outra característica de alguns de seus trabalhos, que é o uso de uma narrativa ficcional para documentar alguma coisa, algum fato, como também no Beirut Exploded Fields. Então, a partir de menções rápidas sobre o cotidiano vivido das pessoas na cidade, o filme, sons de tiros, metáforas sutilmente colocadas no filme, o filme é sobre uma relação efêmera entre dois jovens que se encontram, né, por acaso na rua, né, mas também um filme sobre aquele lugar e aquele momento do país. Né, um filme que se mesclam questões ficcionais e documentais. Então, eu queria justamente perguntar a você, talvez para concluir a conversa, pelo menos se alguém tiver alguma coisa para falar, pode falar depois.
Mas eu queria perguntar um pouco a você sobre essa relação entre ficção e documento no seu trabalho. Essa tensão entre essas duas formas de falar do mundo. Yeah, Requiem is the only film that cannot lend its title to any other film in here. For example, Red Chewing Gum could have been called Beirut Exploded Fuse. It's fine. The End of Time, there, the three lovers could be called Dance to the End of Love. Tomorrow Everything Will Be Alright could be the end of time. But Red Chewing Gum is absolutely unique because we're talking about two men where one, or like a memory that happens in Hamra as the film claims, where one guy forces his lover to chew the gum that has been chewed by the third person, which is a rapport of power between two lovers. And it says, I mean, it's a desireful and desired situation. So the film is based on this memory, and it tries to reconstruct it many times, and the narrative goes on and leads and comes back to this story. So that's Chewing Gum Seller. In the end, we realize that Chewing Gum Seller is imagined by the couple. So he is one of them. So they are not three; they are two. It's a fiction, except that chewing a gum cannot be a fiction. Like when you film an act of chewing a gum, it's like you need to chew the gum, so it's not anymore fiction. So there's no make-believe. It's like pornography. If you are an actor doing pornography in a pornographic film, it becomes a documentary. It's yeah. So this is what I was interested in when I made the film. Apart from the love story. That you see it in Tomorrow Everything Will Be Alright, reenacted on a typewriter 10 years after I made Chewing Gum, and you see it in 2013 in The End of Time, reenacted as a choreography with bodies, with the absence of the city. So these three films are the same film, but each one is performed differently. It's a different expression of the same film, of course with additions, sometimes with attention to an urban context. Another time with an attention to devices and how devices connect to documents and production of documents, like Tomorrow Everything Will Be Alright. And in the End of Time, it's more like the performance. I mean, when we filmed the End of Time, we filmed it absolutely with no sound, and all you could hear is like 1, 2, 3, 4, 5, go. 1, 2, 3, 4. And if you close your eye and try to do the rhythm, you see it's like, okay, 1, 2, 3, 4, 5, come closer. 1, 2, 3, 4, turn. 1, 2, 3, 4, 5, take the boxers down. It's like that. And I miss working with, after making Tomorrow Everything Will Be Alright, I missed working with actors. So I decided to restage the same story in another context. Capturing, or not only recording a situation, but also broadcasting it. So it's not anymore an image that you keep of your friend, or an image you keep of your lover, or an image you keep of your son or father near your bed, in your wallet. It's something else that's become more widely exhibited and immediately exhibited, whether on Instagram or Facebook or YouTube. So for me, the larger archive is a digital one. It's one that exists on the internet, and it's one where there is no origin, because it's there. It's virtual, but it's downloadable, and there will never be an original. Even the person
who uploaded their films will no more control them. They can go viral, they can be downloaded, and they can be rediffused by other users on the same platform. So that's my comment on the archive, and I found it really liberating after working a lot on photographs of people, photographs that you've taken yourself, like me. I've taken images from people, brought them to the Arab Image Foundation with the idea or with the mission of saving them and promoting them and studying them, and I always felt this weight vis-à-vis the people I've taken, weight and responsibility vis-à-vis the people I've taken images from, because I am the one who convinced them to move the images away from the private use into more universal use. In YouTube, this doesn't cross at all, because these are people who wanted their images to be public. Yeah, and actually by using them, you are doing them service, because they want actually to have more likes, more hits, more views. And by forwarding and even exhibiting their work outside the platform that they imagine, you're even giving them more exposure. So this is one of the reasons I produced a single channel version of Dance to the End of Love and put it back on YouTube. So these people could maybe encounter their own image reinserted in a different narrative on YouTube. Yeah, I find it really liberating to work with YouTube specifically. Now, with music, it was the beginning, and I think it's going. And I don't know if you've seen my last work, 28 Nights in a Poem. It's a feature-length piece on the archive of Hashim al-Madani, where I particularly insert a lot of devices, an iPad, a smartphone, YouTube, in the life of a studio that is 60 years old, that normally would not have those. And I orchestrated different pieces of music belonging to different times to run and to be on by themselves at certain situations. So there's a situation, for example, that triggers that cell phone to all of a sudden become on and like sing on its own a piece of music. So I tried to, like in the typewriter piece where there are no actors, but only a device, it's an analog device that is turned on, that it lives and delivers its own life. Exactly like this, I did the same with many other devices in a studio. So this is just to say that music is coming through that ultimate archive, through that internet, and through the devices that we are using nowadays. You don't even need iTunes nowadays, frankly. You can just look for the song on YouTube and play it. And if you are anchored to a Wi-Fi or 3 or 4G, then you don't really need your own collection of CDs. You don't need your own library, let's say, because once you are connected to this archive, then it's over. So I'm interested in exploring how those affect our lives and then become our new friends and our new eyes. So they become extensions to our experiences, and they are the ones through which we would anchor ourselves in the world. And it's a solitary attitude. And this is why I think Dance to the End of Love is a celebration of solitude in a way. Because you are with your own device, that's true, you are dancing with your body, and you are dancing with other bodies as well, but you are thinking of who's going to see it and who is not present, who is absent. And so it's more a celebration of the absence of those who are going to see this. Yeah, that brings me, isso me leva a
Isso me leva a falar um pouco sobre o trabalho que estava projetado aqui. Você disse que é um trabalho irmão do outro, o Beirut Exploded Views. Me lembrei agora porque há uma presença do smartphone muito forte nesse trabalho. Uma certa alienação das pessoas uma das outras, mas ao mesmo tempo há uma comunhão, uma partilha de outras coisas. É um trabalho, não sei se todo mundo viu, que estava projetado aqui, é um trabalho que tem um tom metafórico, politicamente metafórico, né? Mas com referências políticas mais claras do que outros trabalhos do Latran. A começar pelo próprio título do trabalho, que eu não sei exatamente qual é a origem do título do trabalho, mas que pode ser uma referência aos bombardeios que a cidade foi submetida ao longo de muitos anos. Mas ao contrário das cenas de destruição, o vídeo mostra a gente um lugar de morada sendo construída, né? Um lugar de moradia sendo construído, ainda que tudo pareça mais cenário do que uma moradia de verdade, do que casas de verdade. Então há, portanto, nesse trabalho uma tensão entre ruína e construção, algo que está sendo construído e algo que está arruinado, como se o presente estivesse sempre em obras, né? Entre essa destruição e algo que está sendo feito. E outro aspecto interessante desse trabalho, esse que estava me referindo antes, é que apesar dos vários personagens participarem dessa construção dessas casas, né, nenhum deles faz uso da fala para se comunicar, dirige a palavra ao outro. Eles usam smartphones como mediadores do seu contato com o mundo, né? Então todos eles lá mexendo seus smartphones para entrar em contato com alguma outra pessoa. E isso não parece ser, como eu disse, um empecilho para a criação de laços, ou mesmo para compartilhar momentos de beleza, né? Ou de sentimentos que parecem ser de esperança no filme, como sugerem os olhares dos personagens que olham os fogos de artifício ao final do filme, né? Eles, sem falar uns com os outros, eles estão partilhando aquela cena e os olhos, a expressão deles parece ser de esperança em algo que vai vir. Mas é claro, por outro lado, que a gente sabe, pelo título, inclusive, do trabalho, que estamos em Beirut. E luzes e barulho vindo do céu, uma cidade como Beirut, como várias outras cidades, evocam também a memória de bombas que tantas vezes caíram sobre a cidade e que mataram e feriram milhares de seus habitantes. Enfim, é um trabalho em que forças contrárias estão em embate, né? Em que afetos que animam se chocam com outros afetos que deprimem, sem que resolução nenhuma surja dessa situação. Então, é um filme que nos confronta com a irrevogável incerteza que ronda a vida, né? Onde a alegria e a tristeza disputam lugar, né? Talvez, claro, essa incerteza seja maior em alguns cantos do que outros no mundo, mas que em todo caso é uma incerteza impossível de ser eliminada. E o que eu queria perguntar, Crea, como é que você acha que o seu trabalho lida com essa incerteza que a gente vive? Com a incerteza de viver num mundo, de viver num país, numa cidade, você vive em Beirut, em que tantas coisas materiais e simbólicas já foram destruídas, já foram reconstruídas e podem ser novamente destruídas a qualquer momento. Um ciclo de nascimento e de morte que parece não ter fim. Eu queria saber como é que você vê seu trabalho nesse projeto de constante reconstrução de algo que está ameaçado. Um ambiente de irrevogável incerteza em relação ao que vai ser o futuro. Seu trabalho é muito delicado, é muito, às vezes, até melancólico, mas também é um trabalho de afirmação de vida, de afirmação do amor, de afirmação das relações, do afeto. Eu queria ver como você se coloca em relação a esse ambiente ambíguo, esse ambiente de incerteza, esse ambiente que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. The anxiety is anxious time.
But you've described Beirut exploded views really precise, pretty much in a very precise way. An uncertain future is definitely something that makes me and many thinkers of my generation worry about Lebanon, worry about the region. We've heard that Beirut was destroyed several times. We have witnessed one destruction and now one major reconstruction project. And I don't think we would like to, or we would wish to see another cycle of destruction and reconstruction. But let's hope that tomorrow everything will be all right.